Olá, people, tudo bom? Meu nome é Lucas. Camila me convidou para fazer uma pequena apresentação do meu curso e da minha faculdade. Então, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho um roteiro aqui a seguir que ela me passou. Então, vocês não liguem se eu ficar olhando aqui, mexendo um pouco, tá? Bom, meu nome é Lucas, eu tenho 22 anos. Eu nasci na cidade de Natal, eu não sou aqui de São Paulo, mas eu fui criado aqui em São Paulo. E eu ingressei no curso de Economia no ano de 2017, primeiro semestre do ano de 2017. Basicamente, eu comecei a fazer Economia porque eu me interessava muito por assuntos relacionados à política, à história, geopolítica e um pouco de matemática, né? Eu sempre tive um apreço, assim, também por matemática. Mas eu não sou tão bom assim não, tá? É só um apreço mesmo. Mas eu entrei muito também por conta do contato que eu tinha com meu pai e com meu avô, das discussões que eles faziam, dos debates que eles faziam em casa nessas épocas de Natal, Ano Novo, Páscoa, que a gente se reunia e eles falavam sobre o governo, falavam sobre a economia, política e tudo mais. E aí eu sempre me interessei bastante sobre isso, né? Até que eu entrei em Economia e me achei. Definitivamente, em Economia na PUC, eu me achei. O processo de entrada na PUC foi muito tranquilo. A gente não tem uma segunda fase no processo seletivo, então é apenas um processo seletivo, uma única etapa do processo seletivo. E nesse processo são questões objetivas e você tem uma redação também, né? Eu lembro que na época eu fiz uma redação sobre a Carmen Lúcia. Ela tinha acabado de se tornar presidente do STF, eleita pelo colegiado, e aí eu entrei na PUC fazendo essa redação, que foi um prazer enorme fazer uma redação sobre ela, mas é isso. Inicialmente eu entrei no curso de Economia pelo turno da noite, mas existem dois turnos lá, né? Então existe o turno matutino e o noturno. Os turnos acontecem nos mesmos horários, só que, né, em períodos diferentes. Então sempre começa das 7h30 até as 11 horas, não importa se de manhã ou à noite. Tem alguma diferença? Tem uma pouca diferença, uma pouca não, mas uma certa diferença, principalmente no começo do curso, porque eu percebo que o pessoal que entra à noite na Economia é um pessoal que provavelmente já está trabalhando ou vai começar a trabalhar mais rápido, que vai começar a estagiar logo, ou um pessoal mais velho também, né? Não muito velho, mas um pouquinho mais velho, uns 2 anos mais velho do que o pessoal que entra normalmente no período da manhã. E tem essa diferença só, assim, eu vejo que há essa diferenciação entre os alunos, né? No sentido das aulas, né, do curso em si, eu acho que também tem um pouco de diferença, por conta do período, né, do tempo das aulas. Por mais que as aulas, tanto na manhã quanto na noite, começam 7h30 e terminam 11 horas da noite, no período da noite, como o pessoal está estagiando, os professores já estão um pouquinho cansados, então acaba sendo um pouco mais limitado, né? Mas é coisa assim, bem pequena, não é uma coisa tão significativa. Você vai ter uma boa formação fazendo de manhã ou à noite o curso de Economia na PUC, né? E é isso, eu inicialmente escolhi, né, o período da noite porque eu queria começar a trabalhar, aquela vibe, nossa, vou querer trabalhar, não sei lá o que. Caí do cavalo, né? Porque eu não comecei a trabalhar, e eu preferi mesmo esperar 3 anos da minha formação, cursar 3 anos do meu curso para eu definitivamente começar a procurar um estágio, né? Hoje eu sou estagiário do Bradesco, então eu só comecei a estagiar no passado, que foi no meio do meu 3º ano. Então, assim, foi um período muito bom para eu começar meu estágio, porque eu já estava bem maduro em relação a várias coisas. E eu indico sempre, todo mundo que for entrar especificamente no curso da PUC de Economia, eu indicaria fazer isso que eu fiz também. Foi maravilhoso ter feito isso, se você tem condições, é óbvio.
Como é a faculdade no geral? Faculdade no geral lá é muito bom. Eu amo o ambiente acadêmico da PUC, definitivamente. Eu falo muito bem da PUC para todo mundo, assim. Eu tenho mais questões, algumas questões contrárias, mas no geral eu amo o ambiente da PUC. A PUC me proporcionou muitas experiências, conhecer novas pessoas de lá de dentro foi muito bom. Eu tenho um ótimo relacionamento com os professores, com vários outros alunos de vários semestres. Especificamente no curso de economia, a gente tem, né, a semana de economia e a gente cria muito contato através dessas semanas, principalmente se você é uma pessoa ativa lá dentro. E eu gosto bastante de participar. Então, se você gosta muito de atividade, além de cursar as disciplinas, de você simplesmente ir na faculdade, ter a sua aula e ir embora, você vai ter oportunidade de muita coisa, assim, bastante coisa mesmo. Você tem também as atividades com a atlética, o centro acadêmico, movimentos estudantis. Você na PUC também tem muito espaço político, e não só político, mas acadêmico, para você fazer parte das instâncias de decisão da PUC, né? Então tem conselhos que você pode fazer parte como estudante, como representante discente ali dentro. E isso é muito bacana, eu acho isso excepcional ali na PUC, eu não tenho o que reclamar em relação a isso. Em relação às salas de aulas, são salas bem simples. A gente, especificamente no curso de economia que fica na Monte Alegre, a gente tem dois prédios, né? O prédio antigo e o prédio novo. O prédio novo, que não é tão novo assim, mas foi construído há muito tempo, mas ele é mais novo que o antigo. Ele tem uma sala simples, né? Nada específico. Ele está sendo reformado agora, inclusive, ganhou umas salas digitais bem bacanas, umas mesas muito eficientes, muito funcionais. Então, a PUC tem essa vibe de se renovar bastante, assim. E aí tem as salas antigas, mas o curso de economia especificamente não tem as aulas lá. Eu adoraria ter as aulas nas salas antigas, porque são bem históricas, assim. A biblioteca de lá é muito boa, eu gosto bastante da biblioteca da PUC, e o bom é que você, quando é estudante da PUC, você tem acesso às outras faculdades dos outros campos, na verdade. Então você tem acesso à Consolação, por exemplo, você pode pegar um livro lá, mas basicamente todos os livros que eu precisei, a maioria deles, na verdade, eu consegui ali dentro da Monte Alegre, né? Que é onde ocorre o curso de economia. Os professores são excelentes, eu gosto muito dos professores da PUC, porque a linha de pesquisa deles é muito boa, eu me identifico bastante com as linhas deles. Então, basicamente, assim, o curso ele é bem focado em economia política. A próprio mestrado de economia na PUC é em economia política. Então, tem bastante essa vibe que eu gosto. Então, se você tem uma vibe de teoria, você vai encontrar muito espaço lá, né? Os professores, uma coisa que eu gosto bastante dos professores é que eles são muito abertos a conversas, muito aberto a ter um relacionamento de fato com o aluno, sabe? Não sendo só apenas o professor, a relação professor-aluno, mas sendo um parceiro, um orientador, né? Externando suas experiências, enfim, isso é muito bacana, você tem bastante acesso na PUC em relação a isso. Eu, por exemplo, faço iniciação científica com o diretor da FEA, que ele é o Antônio Corrêa de Lacerda, e ele, assim, é uma pessoa bem atarefada e tal, mas eu tive acesso a ele tranquilamente. Faço uma iniciação científica com ele, super tranquilo. Enfim, nossas relações com todos os professores, pelo menos eu tenho livre acesso a eles, sabe? A gente tem bastante projeto acadêmico também para participar lá. Você tem muita abertura para fazer iniciação científica, como eu faço, por exemplo, e também de fazer monitoria. Eu faço monitoria agora de Economia Política 2 e eu fiz semestre passado monitoria de Economia Política 1. Eu
tenho pretensão de fazer outras monitorias, porque eu acho que monitoria é uma coisa que dá uma experiência de como que é a sala de aula. Então, se você quer desenvolver uma linha, um profissional acadêmico em você, definitivamente você precisa fazer uma monitoria e também uma iniciação científica, para você ter essa vivência do que é a pesquisa, do que é estar em sala de aula também, ver o trabalho do professor. Isso é muito bacana. Então lá dentro a gente tem bastante isso. Você tem bolsa, no caso da iniciação científica é pelo CNPq, a maioria delas, e também você tem as bolsas monitoria. Não é igual nas universidades, por exemplo, USP, Unicamp, que você recebe por mês. Lá na PUC a gente recebe monitoria semestral, né? O valor é semestral e não é tão grande, é só uma ajuda de custo. Mas a experiência é muito boa, assim. Independente de ter bolsa ou não, acho que todo mundo deveria ter acesso a esses tipos de projetos. A gente também tem muita gente lá dentro da PUC, e especificamente no curso de Economia, pessoal que faz intercâmbio. Vários amigos meus fizeram intercâmbio, eu optei por não fazer, mas os meus amigos conseguiram fazer intercâmbio, o processo foi tranquilo, pelo que eles me contam. Tem muita oportunidade, tem muita vaga em diversos lugares, em diversas universidades. Então, assim, a PUC dá bastante amparo em relação a isso. A única questão é que você precisa ter uma nota média, né, de 7, uma média global, mas nada significativo, assim. Uma coisa interessante é que a média da PUC é 5, tá? Pelo menos no curso de Economia, a média lá para você passar nas matérias é 5. Mas para esses programas específicos, como iniciação científica, monitoria, você precisa ter no mínimo 7 na sua média da matéria que você for fazer, ou se for intercâmbio, na média global, né? Estágios. Se você não tem filtro, se você vai ser um estudante de economia e você não tem filtro, tipo assim, posso trabalhar em qualquer lugar que aparecer, você vai ter muita oportunidade de estágio aqui, principalmente pela PUC, assim. A PUC proporciona no seu currículo uma boa visibilidade. Então, se você quer trabalhar num banco, no mercado financeiro, numa corretora, ou numa empresa, na área financeira dessa empresa, contabilidade também, você vai ter acesso a esses estágios. O profissional de economia, ele é um profissional que é muito aberto às outras áreas, até mesmo a área de RH, por exemplo. Tem muitos profissionais de economia que trabalham no RH, né? Muito porque você tem muito contato em economia, pelo menos na PUC, com o caráter do trabalho, né? Quando a gente fala de economia política, por exemplo, você vai tratar muito sobre o caráter do trabalho, as características do trabalho, o que é uma jornada de trabalho, enfim. Então, o economista formado pela PUC, ele vai ter muito essa característica, né? De ter acesso a vários outros mercados. Agora, em específico, se você é uma pessoa que quer entrar em economia para ser um economista e falar assim, não, eu quero fazer projeções, eu quero fazer análises econômicas, eu quero, enfim, fazer boletins, ou ser um economista de alguma empresa, vai ser um pouquinho mais fechado esse mercado realmente. Você vai ter que ter muito contato com a área de macroeconomia e de econometria. Então, você vai ter que ter uma afinidade com essas áreas para você fazer parte de uma consultoria econômica. É fundamental que você seja, por exemplo, um analista crítico, né? Que você seja, de fato, tenha um perfil de fato crítico e analista, né? Observador. Isso o profissional de economia, ele é um profissional que exige muito essa capacidade analítica, né? Então, especificamente nesse mercado mais voltado à economia, de você falar assim, não, vamos fazer uma análise macro, ou uma empresa te contrata para fazer estudos de mercado, esses lugares eles são mais fechados, né? Então, até porque no Brasil isso é um pouco pequeno ainda, né? Você tem poucas consultorias, elas estão concentradas muito nos grandes centros urbanos, não está espalhadas pelo Brasil, e muito aquelas que já existem, já fazem para o Brasil todo e às vezes para outros
países. Então você tem, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a LCA, Tendências, a LAFES, não são muito conhecidas até mesmo no ambiente econômico, quanto mais no ambiente fora da economia, né? Não é todo estudante de economia que já ouviu falar, por exemplo, dessas consultorias, porque é um mercado pequeno ainda, né? Então, por conta disso, o mercado, nesse sentido, ele é um pouco dificultoso para acessar, né? Mas nada que seja impossível. Como é a vida universitária, tem bastante... não, outra coisa primeiro, falamos de estágio, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade, assim. Aqui é fácil de encontrar estágio, como eu falei, só que o custo de vida aqui, ele é um pouquinho alto, né? Especificamente ali na PUC, no bairro da PUC, ele é bem alto, na verdade. Perdizes é um bairro caro. Então, se você vai de fora para estudar na PUC e tentar morar ali perto, você vai encontrar lugares bem caros para morar. Em torno, assim, de 1.400, 1.500. Se você quer morar tranquilo, de boa, perto da faculdade, você vai encontrar apenas esses valores, né? Eu falo isso porque eu moro ali perto, então eu tive contato bastante quando eu fui pesquisar quartos naquela região, é bem caro. Tem bastante república, não é república como o pessoal pensa que pode ser, tipo um prédio só de estudantes, mas o que está acontecendo lá é vários lançamentos de estúdios, kitnets, mas ainda está em construção. Agora, você tem muita gente lá na PUC que se junta e faz uma república num apartamento. Então, tem lá 3 quartos do apartamento, sei lá, às vezes divide um quarto com a outra pessoa, moram 4 pessoas lá dentro, né, naquele apartamento. Você também tem muito lá perto casas de família. As famílias, normalmente idosos que moram já sozinhos, eles oferecem os quartos vagos lá, o quarto de hóspede da casa deles, para um estudante morar, né? Eles fazem muito isso também por conta dos intercambistas que vêm de fora para PUC, para estudar na PUC. Então, assim, tem bastante vaga, mas é caro. Mas é muito de boa morar ali, né? Eu gosto muito de morar naquele local. Agora, falando no contexto cidade, se você for comparar com qualquer outro lugar, eu acho que São Paulo já é uma cidade cara, né? Especificamente nessa zona que eu falei, Perdizes, Barra Funda, Pompeia, Zona Oeste no geral é uma região mais cara, né? E a PUC está concentrada nesse lugar. Agora, se você for para outras regiões, elas são um pouco mais baratas comparadas à Zona Oeste. Mas é isso, é São Paulo, você vai encontrar coisa cara, muito provavelmente se você vem do interior de São Paulo, ou se você vem, sei lá, de Minas, de Goiás, essa região do Centro-Oeste, você vai encontrar uma diferença aqui em São Paulo, né? Sobre dificuldades, olha, eu não tive tantas dificuldades lá na PUC, né? Eu sempre tive muito amparo lá dentro por conta das relações que a gente vai criando ali dentro, né? Das amizades que a gente vai construindo com pessoas de semestres mais avançados que já passaram por alguma situação complicada e levaram e ajudaram a gente em alguma questão que a gente estava passando. A gente tem alguns problemas em relação à secretaria de atendimento ao aluno, ao estudante, mas não é nada assim muito difícil de resolver. No geral, eu sempre consegui resolver minhas coisas. Algumas pessoas reclamam, né? Mas, no geral, eu, Lucas, não tive tanto problema. Todos os meus problemas foram resolvidos lá dentro, pela coordenação também. A coordenação sempre me amparou muito. E é isso, gente. Assim, tipo, eu acho que qualquer lugar é assim. Você vai para a universidade, você precisa criar relacionamento com seus professores, com os alunos. Não tem jeito, assim. Se você ficar isolado, vai ser difícil resolver os seus problemas, porque às vezes a burocracia não resolve tanto, né? Não facilita, ou às vezes você vai procurar em um lugar que você não conhece para resolver o problema, em algum órgão lá dentro, né? Enfim.
Mas é isso, só para falar um pouquinho, muita gente provavelmente vai perguntar quanto que é a mensalidade da PUC, por exemplo. Você tem as bolsas, tá? Antes de falar da mensalidade, você tem as bolsas, tem a bolsa Ser PUC, a bolsa Fundasp, o ProUni, e eu não sei se tem uma outra, deve ter alguma outra, mas a Fundasp, ela sempre dá para toda a universidade. Você tem o ProUni, que é pelo Enem, e você tem uma outra bolsa que é um fundo angariado por ex-estudantes da PUC e professores que bancam esse fundo e sempre tem alguma bolsa sendo disponibilizada por eles, né? Tem uns critérios de renda, né? Eles fazem uma análise bem criteriosa da sua vida financeira, da vida financeira dos seus responsáveis, né? Se você mora com seus pais, por exemplo. Eu não sei quanto que é a faixa, né, que eles fazem, o corte que eles fazem dessa para entrar numa bolsa, mas assim, conheço bastante gente que é bolsista ali dentro, que é prounista. Vocês, por exemplo, o pessoal que vai entrar lá e for bolsista, tem acesso a Xerox, né? Tem bolsa Xerox, tem bolsa também bandejão. E só para falar sobre o bandejão, na verdade é porque não tem um bandejão, né? Se você for ver um bandejão, como ocorre na USP, na Unicamp, ele é diferente do bandejão que ocorre na PUC. Na PUC o bandejão tem prato de porcelana, então assim, não acho que seja um bandejão de fato. Fora que o valor também não é barato, como é na USP e na Unicamp. É uns R$13, eu acho. Mas é muito bom, eu gosto, sempre quando eu, sei lá, tô lá por lá e tô com fome, eu vou comer lá. Sobre a mensalidade ela é um pouquinho cara, mas ela não é tão cara quanto as outras universidades aqui de São Paulo. Você tem, por exemplo, o INSPER, o FGV, a FAAP. Todas essas universidades são mais caras realmente do que a PUC, né? A única, acho que mais barata, assim, dos grandes nomes de universidades privadas aqui em São Paulo, que é mais barato que a PUC, é a Mackenzie, né? Mas a PUC, pelo menos no curso de economia, hoje está R$ 2.900 a mensalidade. Você também tem, acho que consegue bolsa parcial, né? A PUC dá esses dois tipos de bolsa, se você precisar, ou integral ou parcial. Mas é isso, a mensalidade aumenta, assim, às vezes aumenta 100, às vezes aumenta 200 no ano, não é a cada semestre, né? Mas assim, se você tem condições de bancar isso, se seus pais têm condições de bancar isso, vale muito a pena. Eu gosto de estudar ali, a PUC eu acho que é um lugar que deixa o aluno muito autônomo. Se você é uma pessoa que tem muita autonomia, que gosta de se virar, você vai se encontrar na PUC, porque ela te deixa muito livre para você fazer as suas decisões. Então, por exemplo, se você quiser mudar de turno, você pode. Tem uns critérios lá, mas você consegue. Se você, por exemplo, quer não fazer algumas matérias no semestre, você pode deixar alguns dias de lacuna, você também pode. Inclusive a mensalidade é baixa quando você faz isso. Você também pode fazer algumas matérias no noturno ou na manhã, né, fora do seu turno vigente, mesmo se você não é daquele turno. Então, sei lá, eu sou da manhã, eu já, por exemplo, fiz matérias de noite. Então a PUC, ela deixa bastante o aluno livre para essas coisas, né? E é isso. A Camila falou para eu falar uma coisa do que eu falaria para mim se eu estivesse no meu primeiro semestre, né? Voltando lá atrás, falava, olha, Lucas, acho melhor você fazer isso. Por incrível que pareça, no meu primeiro semestre, eu não me envolvi muito com as pessoas. Não sei porquê, mas eu não me envolvi muito. Depois, no segundo semestre, quando eu fui pra manhã, eu comecei a me envolver mais. E olha que eu tinha feito umas amizades assim à noite, mas não era aquela coisa. E aí, de manhã, eu até desenvolvi amizades que eu tinha feito de noite. Enfim, não sei, eu acho que a gente chega de noite na PUC, acaba indo tarde da PUC, não tem tempo de ficar conversando também, intervalo, sei lá, aquela loucura. Primeiro semestre, muita gente dentro da PUC, enfim. Mas é isso, eu falaria que era melhor eu me desenvolver mesmo, assim, mais relações no primeiro semestre mesmo, que seria muito bom.
Recompensei, eu acho, depois, mas eu definitivamente falaria pra mim fazer minhas amizades mais no primeiro semestre mesmo. E é isso, meu. Se você tiver mais alguma dúvida, pode falar comigo. A Camila vai provavelmente deixar meu contato. Eu gosto muito de falar do meu curso, do curso de economia, da PUC específico. Se você entrar lá, você vai gostar muito. É um ambiente muito agradável, democrático. Você tem contato com várias linhas de pensamento. E é isso. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Até mais.